Olá, tudo bem? Eu me chamo Franklin. Juntamente com o meu amigo Michael David, apresentamos o artigo Procedimentos Contábeis para a Realização da Depreciação e Estudo de Aplicabilidade em Entidades Públicas do Estado de Rondônia. Bom, a contabilidade, contabilidade pública, ela é uma ramificação das ciências contábeis que se aplica à administração pública através de técnicas de registro de atos e fatos contábeis, apurando relatório e elaborando relatórios periódicos, claro, sem deixar de observar as normas de direito financeiro e princípios gerais de finanças públicas e princípios de contabilidade. Dentre as disposições que normativam a contabilidade pública, nós trouxemos algumas relacionadas ao tema apresentado relativo à depreciação. Nós temos a Lei 4.320, que estatui as normas de direito financeiro para a elaboração e controle de orçamento, Decreto-Lei 200 de 67, que dispõe sobre a organização da administração federal, a Lei Complementar 101, que estabelece normas de finanças públicas e responsabilidade em gestão fiscal, Resolução CFC 1137, NBCT 16.10, estabelece critério e procedimento para avaliação e mensuração de ativos e passivos, a portaria STN-SOF e STN-SPREV 6 e 7, que estabelece o Manual de Contabilidade na sua 8ª edição. NBCT-SP 07 e 08, respectivamente, tratando de ativo imobilizado e ativo intangível. Segundo a NBCT 16.9, que institui a depreciação, amortização e exaustão no setor público, define a depreciação como a redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação de natureza ou obsolescência. O Manual de Contabilidade também traz, nesse sentido, a mesma informação. E o Judicibus, ele traz também que a depreciação é a transformação de um dinheiro saído pela compra de um ativo, originalmente destinado ao uso, em despesa, e que a recuperação desse dinheiro vai se dar pela entrada da receita na prestação de serviço ou venda derivada desse ativo. Ainda alguns termos temos, depreciação, como já falamos, redução dos bens tangíveis pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência, valor líquido contábil, que é o valor do bem registrado na contabilidade em determinada data, deduzido o correspondente depreciação, amortização e exaustão acumulada. O valor residual, que é o montante líquido que a entidade espera obter por um ativo no fim da sua vida econômica, deduzidos os gastos esperados para sua alienação. E vida útil econômica, que é o período de tempo definido ou estimado durante o qual se espera obter fluxos de benefício para esse ativo. Com esse ativo, desculpa. Nós temos ainda alguns itens que eles não podem ser depreciados, amortizados ou exauridos, como é o caso dos terrenos rurais e urbanos, bens de natureza de cultura, como obra de arte, documento histórico, antiguidade, entre outros, bens de uso comum que absorveram ou absorvem recursos públicos, animais destinados à exposição e preservação, e os bens de propriedade da entidade que estão cedidas a outros. Para essa pesquisa, nós temos uma pesquisa de abordagem qualitativa, que para a MINAI, a pesquisa qualitativa não se baseia no critério numérico para garantir sua representatividade, e sim visa evidenciar impactos provocados pela interpretação obtida. Nós fizemos um questionário composto de 15 questões objetivas, distribuídas em tipo de múltipla escolha, relacionado com o objetivo da pesquisa. E foi estabelecida a população, um conjunto de entidades que compõem a administração pública indireta do governo do estado de Rondônia, e dentre elas entidades autárquicas ou paraestatais, bem como empresas que detêm autonomia administrativa e financeira, cujo capital pertence integralmente ao poder público.
A composição da amostra se deu através de consulta realizada no portal de transparência, que se constatou 50 órgãos públicos ativos. Porém, levando em consideração o regime jurídico individualizado de criação de entidades, remeteu-se à soma de 12 entidades com as características que atendem o quesito do parágrafo anterior, e não foram constatadas ocorrência de dificuldades por parte dos investigados ao ler o questionário. Nesse sentido, nós temos a análise dos dados, né, e fala que a portaria CTN estabeleceu prazo limite para a adoção de tais procedimentos de depreciação, que sejam feitos a partir de janeiro de 2019, e nesse sentido, a partir dos dados coletados, nós observamos que todos os órgãos consultados já realizam procedimentos para mensuração e evidenciação. Sendo assim, dos 12 órgãos, 88% deles disseram que estabeleceram uma data de corte para início da utilização do cálculo da forma mais correta possível. Então, foi feito um trabalho anterior, estabelecido uma data de corte para início das informações. 71% disse que não, 29%, desculpa, disse que necessitou contratar uma empresa especializada, como é o caso de empresas públicas, as quais devem obediência tanto à Lei 6404 quanto à lei, quanto ao órgão, ao sistema público. Então, tem a contabilidade mista entre a contabilidade geral e a contabilidade pública. Então, muitas delas preferiram e necessitaram utilizar essa contratação. Já os outros não necessitaram, que em sua maioria foram 71%. Segundo a terceiro questionamento, foi observado que 45% não possui ativo intangível, mas dos que têm, 33% diz que sim, tem ativo intangível e é de vida útil indefinida, e 22% de vida útil indefinida. Quanto à utilização de tabela de valor residual dos bens utilizadas, dos bens depreciáveis, amortizáveis e exauríveis utilizada, 50% teve avaliação realizada por especialistas, engenheiros, analistas de TI, economistas, contadores, etc. 25% não utilizou tabela de valor residual, 13% já existente em outra instituição, então utilizou para modelo de criação própria, e 12% tabela própria. Foi perguntado quanto à divulgação dessas informações voluntárias em notas explicativas. 25% diz que divulga o valor contábil bruto e a depreciação no início e fim do período. 12% divulga as mudanças de estimativas. 25% divulga o método utilizado, vida útil econômica e a taxa utilizada. E 38% utilizam divulgam as 3 informações anteriores. Cabe salientar que não existe nenhuma entidade que não publica as notas explicativas, então isso é muito importante. Considerando os objetivos propostos, dizemos que os objetivos foram alcançados, que foi verificar a implantação e a utilização da depreciação dentro dos órgãos públicos, e esse resultado é considerado significativo, considerando que se não houvesse obrigatoriedade e adequação das normas, os valores dos bens públicos iriam continuar sendo mensurados e publicados e analisados utilizando valores superavaliados, que não correspondem à situação atual desse órgão e entidade. Cabe salientar ainda que esse estudo não tem caráter exaustivo, tendo em vista o tamanho da amostragem e o tempo de realização dessa pesquisa. Diante dessas limitações, sugerimos futuras pesquisas que considerem informações quanto à evidenciação da depreciação no setor público em órgãos e entidades. E assim nós finalizamos a apresentação do nosso trabalho. Gostaria de agradecer ao UFPB pela oportunidade de apresentação do nosso trabalho e agradecer a todos os avaliadores e todos os participantes. Muito obrigada.